Programa não recomendado para menores de 10 anos. Que é o Salmo 133, em algumas traduções 132. Mas olha só o que o Salmo diz. Ó, como é bom, como é agradável aos irmãos conviverem, morarem juntos. Ó, como é bom e agradável aos irmãos. Aqui a palavra foi traduzida como irmãos, né? Mas o Salmo não está falando de irmãos no sentido biológico, né? Está falando da comunidade, né? Da igreja. Pessoas diferentes. Está falando sobre convivência, na verdade, né? Ó, como é bom aos irmãos conviverem, morarem juntos, viverem juntos. Então, em primeiro lugar, a Bíblia nesse salmo, que é um salmo lindo, ela fala da convivência. E fala que a convivência, ela não é uma maldição, ela é uma bênção. Conviver com alguém é uma bênção. A convivência é uma bênção. Às vezes a gente está machucado pelas experiências da vida, né? E a gente vai se fechando aos relacionamentos. Mas hoje eu conversava com uma querida amiga e nós chegávamos a essa conclusão. Que eu já preguei sobre isso, mas eu reafirmo que as feridas que aconteceram pela falta de amor, ou seja, no desamor, elas só vão ser curadas no exercício do amor. Ou seja, se você se feriu em relacionamentos passados, que foram ruins, você precisa se abrir a relacionamentos novos. Você precisa se abrir para ser amado, para amar de novo, sem deixar que a experiência de fracasso, de ferida do relacionamento passado defina a sua vida, defina você, defina as suas escolhas. A convivência é uma bênção. É claro que na convivência nós somos, olha a mão do padre, burilados, né? A gente vai arrancando a aresta do outro, ele vai nos atingindo também de alguma forma, mas para que a gente chegue na forma, para que a gente consiga viver a comunhão. Por exemplo, um casal quando casa, ele se torna uma só carne sacramentalmente e espiritualmente, isso é fato, o sacramento realiza uma graça. Contudo, espiritualmente aconteceu, mas humanamente leva um tempo para se tornar de fato uma só carne. E exige esforço de ambos os lados. Exige doação, exige entrega, exige renúncia de si mesmo. As pessoas hoje estão muito em si mesmadas. Se a pessoa é muito cheia de si mesma, da própria vontade, do próprio ego, do próprio ponto de vista, a pessoa tem orgulho, ela não sabe ceder, ela não sabe pedir perdão, ela não sabe ouvir a esposa ou o esposo. Onde há excesso de si, o amor não pode acontecer. A ferida acontece. E às vezes uma separação acontece por excesso de si. As pessoas se focam muito na ausência, mas o excesso também estraga. O excesso de si mesmo, da própria vontade, do próprio ego, das próprias ideias. O excesso é prejudicial. Por exemplo, você sabia que hoje o número de pessoas que morrem pelo excesso de comida na obesidade é maior do que o número de pessoas que morrem pela falta de comida na desnutrição? Tem mais gente que morre porque comeu demais do que gente que morre porque não comeu. Ou seja, as pessoas estão morrendo porque estão comendo muito, não porque não estão comendo. Infelizmente ainda existem lugares, óbvio, nos quais, como a África, existe a fome ainda, no Brasil também em alguns lugares, infelizmente. Mas hoje morre muito mais pessoas pelos sintomas, pelas consequências da obesidade do que pela desnutrição. Isso mostra que o excesso estraga também, às vezes mais do que a ausência, né? Então, para deixar Deus curar o seu relacionamento, é preciso você olhar a partir de Deus para o seu relacionamento, perceber o que está ruim, o que não está bom, o que precisa melhorar e corrigir a rota. Eu gosto dessa analogia. Você viu o GPS que quando você erra o caminho, ele muda e fala, corrigindo a rota, né? Você entrou na rua errada, ele corrige e te faz chegar onde você tem que chegar, ainda que por outro caminho. Então, Deus não vai chegar e curar o seu relacionamento se você não ajudar. Deus não vai chegar e mudar o curso do seu relacionamento se você não ajudar. Claro, reza, às vezes a gente precisa de uma intervenção extraordinária, digamos, né? Existem situações nas quais nós precisamos de uma intervenção extraordinária, mas a gente precisa corrigir o que precisa ser corrigido na rota do nosso relacionamento.
Tem um artigo do nosso Estatuto Semente, que nós chamamos internamente da Canção Nova, né? Que o Padre Jonas escreveu lá atrás, no qual ele escreveu algo tão bonito sobre a vida fraterna, a convivência, né? O nosso pai fundador, de saudosa memória, o Monsenhor Jonas Abib, escreveu no Estatuto Semente: cada um procure corrigir em si mesmo o que não constrói a vida fraterna, o que não constrói, não edifica o relacionamento com os outros. Às vezes nós estamos numa síndrome de vítima, culpando todo mundo e não percebemos que o problema também está em nós. Existem muitos relacionamentos acabando por imaturidade, mas a Bíblia diz, é bom aos irmãos, as pessoas viverem juntas. E de fato a solidão é cáustica, né? Como é bom você conviver com uma pessoa. Por exemplo, esses meninos que estão aqui, esses cinegrafistas, o Cleuber, a Ana Maria, é a minha equipe, é o meu time. Nessa noite, todas as terças à noite, nós somos uma família aqui. E precisamos ser, eu preciso me dar bem com eles. Dizia, né, o Mário Quintana, a arte de viver é a arte de conviver. Se você convive bem, você vive bem. Eu preciso viver bem com eles aqui, eu preciso viver bem em casa, eu preciso viver bem com as pessoas que trabalham comigo, não é? Eu preciso viver bem, mas para isso eu preciso corrigir muitas coisas em mim. Olha, o outro você não vai mudar, mas o que você pode mudar é você. Você só tem, sabe, controle sobre a sua vida, e olha lá. Então faça o seu melhor para você se tornar mais maduro. E preparando esse conteúdo, eu estudava sobre alguns principais motivos de imaturidade que têm destruído os relacionamentos, tá? E eu quero partilhar sobre eles aqui. Dicas de passagem que os relacionamentos hoje em dia estão muito superficiais, né? Tudo está muito superficial, muito líquido, né? E às vezes a pessoa cresceu numa família com relacionamentos muito disfuncionais. Ela não tinha, às vezes, um dos lados ali, com todo respeito a você que cresceu assim, né? Às vezes sem o pai, sem a mãe, sem ninguém. Então ela não viu modelos de relacionamentos consistentes, duradouros, que são complexos, mas também que são cheios de sentido, né? E às vezes por essa ausência de referenciais, a pessoa não sabe como viver um relacionamento profundo, porque os relacionamentos estão muito rasos. É só jogo de interesse. A pessoa está na camada infantil. É a criança de 5 anos que só faz o que quer, só atende os próprios gostos. O adulto tem que saber renunciar, tem que saber conviver, mas tem muita gente casada vivendo igual criança de 5 anos. Se não faz o que eu quero, eu separo. Olha, tomara que você fique sozinho o resto da vida, porque ninguém te aguenta desse jeito. Se você viver assim, né? Com todo respeito, o padre diz, né? Como uma criança que só quer fazer a própria vontade, sabe? Então, motivos. Quais são sinais de imaturidade num relacionamento? Que precisa ser corrigido para que o relacionamento seja curado, para que Deus possa entrar, para que você corrija o que depende de você. O que depende de Deus, Ele sempre vai fazer. Reze pela pessoa, reze por um novo tempo na relação, faça um rosário na madrugada, faça jejum, se coloque na brecha da oração, isso é importantíssimo. Mas o padre vai falar de coisas práticas. O primeiro sinal de maturidade na relação que eu quero trazer, a tendência, o sufocar demais, né? O exigir uma constante atenção. Isso é sinal de imaturidade. Tem pessoas que vivem um relacionamento exigindo uma atenção que o outro não pode dar. Uma atenção constante. Eu vejo isso. Tem casais nos quais, por exemplo, se eles estão numa festa, num restaurante, se o homem solta a mão da mulher por 5 minutos, ela surta. Sabe? Demandando uma atenção 24 horas. Hoje, por exemplo, com o WhatsApp, né? Isso nos dá acesso à vida das pessoas 24 horas. Mas a gente tem que saber colocar limite. Exigir uma atenção constante, essa atenção, essa carência, é sinal de imaturidade, destrói o relacionamento. Olha, quando uma pessoa me fala assim, padre, eu vivo para outra pessoa, ele não me respondeu, eu mandei o WhatsApp, eu vi que ele visualizou e não me respondeu. Eu falo, deixa de ser imatura. Se você está preocupada demais, percebendo que ele não te dá atenção, é sinal que você está se ocupando de menos com a sua vida. Sabe o segredo para isso? Vá viver a sua vida, ocupe-se. Você tem um relacionamento, mas não deixe de conviver com a sua família. Não deixe de ir na academia. Não deixe de conviver com seus amigos, de visitar um amigo para tomar um café. Ou seja, a vida da gente não é só aquele relacionamento. A sua vida não é um banco de um pé só. O banco de um pé só cai, quebra. O banco tem 3 pés, às vezes 4.
Então, o relacionamento é um pé. O trabalho é outro pé. As pessoas têm mais o que fazer. Às vezes você está demandando uma atenção do seu marido, do seu esposo, do seu namorado, da sua namorada, mas ele tem mãe, ele conversa com a mãe. Ele tem amigos, ele vai jogar futebol. Sabe? Ele também lê, ele tem outros interesses, ele pedala. E que bom que é assim, que saudável. Se você começou a namorar e tinha o costume de almoçar com a sua família domingo, não deixe de almoçar com a sua família domingo. Insira a pessoa lá, ou até melhor, deixe ela no canto dela. Viva com a sua família e depois você vai sair. Senão você faz da pessoa o sentido da sua vida, coloque todas as suas esperanças na pessoa, sufoca a pessoa, estraga a relação e a pessoa vai embora depois, que ninguém aguenta alguém que muda para a sua cabeça 24 horas e você entra em crise e quer morrer. Esse exigir atenção demais num relacionamento é um sinal de maturidade. Sabe? O segredo para isso: ocupe-se com a sua vida. Ai, padre, ele não me respondeu. Ele não tem que te responder agora. Ele não tem que te dar toda a atenção do mundo, né? Então, o primeiro sinal de maturidade é essa demanda de atenção constante. Claro, se a pessoa for relapsa, se ele não está te dando atenção porque ele está no celular falando com a ex, aí você roda a baiana. Mas se não é isso, né? Segundo sinal de maturidade num relacionamento: não ter uma comunicação assertiva, clara. É o famoso querer que o outro adivinhe o que eu estou sentindo, né? Esses dias eu atendi um casal que foi cômico, né? A mulher estava emburrada com alguma coisa lá que ele fez, porque era o aniversário deles de alguma coisa, e o rapaz não lembrou, né? O que acontece às vezes, viu, gurizada? Atenta aí os homens, né? Aí ela ficou emburrada com ele, né? E ele percebeu ela com a tromba e falou: o que foi? Tá tudo bem? Ela, tá. Ele falou: tá bom, você tá bem. Foi assistir futebol, né? Você tá bem, né? Ele perguntou. Aí na noite ela rodou a baiana com ele. Onde já se viu? Eu não estava bem. Por que você não perguntou de novo? Ele falou: mas meu amor, eu perguntei. Você falou que não está bem. Você quer que eu adivinhe? Não tem bola de cristal. Ou seja, isso é papel de quem tem 5 anos de idade. Adulto conversa, adulto resolve, adulto diz o que está sentindo. Ai, padre, mas ele me conhece há tanto tempo. É óbvio para você, para ele não, para ela não. O óbvio precisa ser dito. Quantos relacionamentos destruídos por essa imaturidade, porque o casal age como se tivesse 5 anos de idade, não tem nenhuma sofisticação emocional, não tem inteligência emocional, não sabe se relacionar. Comunicação clara e assertiva. Diga-se de passagem, isso não só num casal, qualquer relacionamento. A gente precisa aprender a dizer o que a gente sente. Sabe? Ai, padre, mas se eu falar o que eu sinto e ele me der um presente de aniversário porque eu falei, não tem graça. Minha filha, ajude-o. Tem graça sim. Tem pessoas que precisam ser lembradas. Tem pessoas que são relapsas, né? Tem uma pessoa, por exemplo, que trabalhou comigo um tempo, que eu passava para ela as coisas e falava: anota. Ai, mas você fica repetindo demais. Eu falei: por que eu repito? Porque a primeira vez que eu peço, você não faz, você não lembra. Então eu estou repetindo. Então, por favor, me poupe de repetir. Escreve. Às vezes, se o outro é relapso, é esquecido, lembra, né? Como eu tive que fazer com essa pessoa que trabalhou comigo. Lembre-o, lembre-a. Terceiro sinal de imaturidade num relacionamento. Olha só. Aquela atitude de fazer constantes joguinhos. Ciúminho, né? Eu vou fazer ciúminho, eu vou fazer joguinho. Ele não ligou, eu não ligo. Gente, se você quer ter um relacionamento de adulto e não de criança, para com essa... como diz no popular, para com essa palhaçada, né? Conversa de maneira adulta. Olha, eu me senti mal quando você fez aquilo. Podemos melhorar nisso? Olha, eu me senti mal porque você foi muito fria comigo, você não me deu atenção, porque você só liga para as crianças e esqueceu que é casada comigo. Conversar, sabe? Claro, não é para fazer sempre uma lamúria, mas ter um momento de conversar, parar com esse joguinho. Isso é coisa de adolescente, isso é coisa de criança. A gente tem que ser mais claro. Às vezes a gente não conversa por orgulho, porque não quer dar o braço a torcer, porque quer estar sempre por cima. Está errado. E o outro sinal de maturidade emocional, imaturidade emocional é justamente esse, o orgulho, né? O não saber reconhecer os erros. A pessoa que é irredutível, né? Reticente, não reconhece os erros, quer estar sempre por cima, não dá o braço a torcer. Olha, isso não dá certo numa relação. Você pode achar que você está abafando, mas você está destruindo o seu relacionamento. Você está cavando a cova do seu relacionamento. Sabe?
Não queira ser ignorado. Vai chegar uma hora que o seu cônjuge, a pessoa que convive com você, vai te ignorar, porque você é um turrão, uma turrona, cabeça fechada. Então, não queira ser ignorado, queira ser amado, conquiste no diálogo, seja humilde para reconhecer, eu errei, eu quero melhorar. Ai, padre, é que eu falo de outra forma. Olha, eu não concordo com isso, não. Eu falo que eu errei comprando um doce. Tudo bem, se é a tua linguagem de amor, mas quando há um erro que machuca o outro, é preciso verbalizar. Questão de humildade, é vencer o orgulho, é engolir esse maldito orgulho masculino, no caso de nós homens que queremos estar por cima. Também o orgulho que as mulheres às vezes têm. O orgulho é um pecado capital, dizia Santo Tomás, que nos faz incorporar o caráter do inimigo. Muito sério. Próxima, mais um sinal de maturidade emocional num relacionamento. A dependência emocional. A pessoa que eu já disse, né? O relacionamento é uma perna da banqueta da sua vida. Não é tudo. Agora, se você se tornou dependente, é porque há muita carência dentro de você e imaturidade. Carência e imaturidade. O outro não é o sentido da sua vida. Às vezes a pessoa pede tanto alguém a Deus, aí quando Deus dá, a pessoa faz dessa pessoa um ídolo, contradizendo tudo que rezou antes pedindo a Deus, né? Se o seu marido for o seu ídolo, se a sua esposa for o seu ídolo, o relacionamento não vai para frente. Deus tem que estar no centro. E você tem que se respeitar também. Ai, padre, ele não me respeita. Eu te pergunto, você se respeita? Você cuida de você? Você tem outros bancos, pés nesse banco? Ou o relacionamento é o sentido da sua vida? Está errado. É preciso ter religião, é preciso ter amigos, é preciso ter outros interesses. E um último momento, uma última sinal de maturidade num relacionamento é aquela atitude também infantil de demonstrar desinteresse, né? Eu demonstro desinteresse, porque daí eu controlo a relação. Ele vai comer na minha mão, padre. Olha, você pode demonstrar desinteresse quando você está comprando um apartamento, mas não quando você está construindo um relacionamento adulto com uma outra pessoa. O interesse é a base da relação, a empatia. Claro, não vai ficar lambendo, mas demonstre esse interesse, isso é importante.